nas nossas dificuldades, a gente já tem um instinto de mamífero, de estrategista. E isso que você falou que é muito importante, que a questão da criança ali é porque era uma sociedade que muito marcada, né, as sociedades assim, tradicionais, para saber quem a pessoa é a posição que a pessoa ocupa, né? Quem você é. Tanto que por isso que alguém às vezes fala, eu sou fulano de vim de tal cidade. Eles duvidaram de Jesus. Cara, Nazaré, se você é de Nazaré, você não é ninguém. E naquela demarcação de posição, as crianças estavam num dos status mais baixos, né? Não valia, não tinha fala, não tinha... E uma coisa também que, de certa forma, uma insensibilidade que aquele povo tinha, porque se a gente for pensar, era uma mortalidade infantil muito alta também. Então, era pouca gente que chegava na fase adulta, né? Muita gente morria antes. De certa forma, igual médico que acostuma um pouco com... Ele não deixa de ser humano, mas se ele se mortificar por toda a morte que ele convive, ele acaba até se matando, né? A rotina é muito difícil, né? Caleja um pouco. Então, também o pessoal calejado, né? Com isso, né? Senão eles não aguentavam a dor psicológica de ver tanta morte, né? E, então, isso eu olho que no contexto atual, a gente pensar essa questão de o ensino sobre o tratamento das crianças por parte de Jesus, a ideia da escala de valores que nós temos. Isso tem me levado muito a pensar hoje em dia. Porque eu vejo o seguinte, quando o pessoal discute até o cenário político que acontece, uma coisa que as pessoas às vezes não, nós que somos de um campo, não vemos, é que às vezes a gente pensa, falar crise de valores é papo de conservador, de quem gosta daquela coisa, né? Mas esse pessoal capturou o que de fato ocorre no mundo, isso as pessoas, há muita fragmentação, não é à toa que tem uns adoecimentos emocionais nessa crise de valor. Então, aí eles usam bodes expiatórios para falar, não, a culpa dos valores é aquele. Mas o que às vezes falta um pouco de se aproximar das pessoas é entrar nesse campo de disputa de o que é a crise de valores. Muito da crise de valor hoje é uma ansiedade da gente provar, todo mundo tem que provar que está feliz o tempo todo. Não basta, você não só tem a obrigação de estar, mas você tem que mostrar e provar que você está realizado, que não pode ser ninguém que quer ouvir problema de ninguém. Essa disputa, né, que tem no materialismo, no consumismo, isso causa uma ansiedade tão grande que é a questão de autoestima das pessoas e sempre uma grande demarcação na sociedade para os valores é isso, quem você é, qual é o seu valor, qual é a sua estima, qual é o seu senso de valor. E hoje é uma ideia de mostrar para as pessoas, olha, nós estamos nos matando, a sociedade está doente por causa que o sistema está impondo a gente de ter que provar o nosso valor de uma maneira torta. Daí a gente vê a resposta que o movimento de Jesus tem com essa ilustração, inclusive, das crianças, o quanto que ele repreendeu alguém por achar que elas não valiam nada, mostrando, né? Não vale nada, mas se vocês não for que nem essa, vocês não entram. Aí a gente vê um hino que tem em Filipenses, que é considerado um hino meio antigo na igreja, né, que Paulo recita, mas está lá sobre Jesus que se fez baixo, né, que se rebaixou, não quis ser como Deus. Aquilo mostra que foi uma tônica muito forte na comunidade cristã, né? Olha, e Paulo fala em Coríntios, né? Olha, não reproduza essa escala de valores de poder, de quem manda mais, de quem tem mais, e quem se ostenta mais. No reinado de Deus não é isso. E Jesus está mostrando. No reinado de Deus a escala de valores é outra. Aí ele pega alguém que estava entre as mais baixas e pensa até esse papel dela também, que às vezes a gente, por um lado, a gente idealiza, a cultura nossa idealiza a menina. A menina é muito pura, não sabe nada, é inocente, é um tadinho. E isso é até ruim, né? Até para elas, né? Porque elas percebem as coisas, a gente acha que não percebe. E por outro, ao mesmo tempo, a gente mantém isso. O status dela é baixo, não vamos ter muito... Né? Deixa a gente em paz, nós adultos, que nós temos nosso mundo com as nossas coisas sérias, né? Eu queria falar outra vez no sentido de que eu gostei muito do que vocês refletiram e eu acho que corresponde à vivência que eu tive do interior. Por exemplo, uma folia, uma reza, as crianças ficam assim e só vão comer o que os pais pegam e vão dar para elas. A mim me surpreendeu muito,
que na Espanha as crianças, bom, sabe? E então, agora que eu está mexendo, o que tem por trás desta cultura e da experiência que eu vivi, que estou vivendo. Então, para mim foi ótimo. Eu agradeço muito as colocações que você mesmo está falando agora. Mas é interessante porque é fruto de uma cultura. A Pátia deve conhecer a festa dos Santos Reis, de los Reis Magos, os 6 de... Vocês veem hoje uma multidão de gente, avós, pais, tios, padrinhos, madrinhas, só ao redor das crianças para ir a esperar aos Santos Reis que chegam de navio e tal. E é uma festa sagrada para nós, é muito mais do que o dia do Natal. Agora que eu me estou dando conta, que me está ajudando a refletir, eu vou ir atrás de algumas coisas que passaram por aqui. Obrigada. Múria, eu aprendi muito e aprendo muito. Eu tenho uma criança de convivência comunitária familiar aqui em casa, com a qual eu aprendo todos os dias, o tempo todo, e às vezes passo pela ideia de que sou capaz de educar, e é um aprendizado contínuo, constante. E eu lembrei de duas coisas. O filme Musizi, que a Vanildes nos indicou semana passada, eu comecei a assistir, não concluí ainda, e tem uma presença muito forte das crianças, vale a pena assistir. Reforço a indicação deste filme para a gente poder atualizar as nossas impressões da importância da criança em nosso meio. Eu agradeço muito, Múria, porque eu estou aprendendo também hoje bastante. Múria, nas suas considerações, se você puder só dar mais uma exploradinha quando você se refere à teologia infantil. Eu vou dar um exemplo. Geralmente, a gente não compreende criança como alguém que se relaciona com Deus, uma relação profunda. E agora eu vou dar um exemplo. Certa vez, numa escola bíblica, a gente tinha o hábito e tem que as crianças levassem lanche para partilha, igual aí na comunidade anglicana. E aí, num desses momentos, depois do lanche, teve um momento de oração. E o texto bíblico proposto foi o de João 6, que é a da partilha dos pães, que a criança, conforme a tradução, ou o jovem, leva o pão. Aí uma criança falou assim, hoje aqui aconteceu igual no texto bíblico que a gente rezou. Lá na tradição católica fala rezou. Todo mundo trouxe lanche, colocou na mesma mesa, ali em cima da mesa, fez oração, comeu e ainda sobrou. Então, é uma criança que, naquele contexto, quando a criança tem essa oportunidade, ela vai construindo essas relações de convivência com o projeto de Jesus, convivência com Deus. E outras coisas, e uma história triste, só mais essa. Essa eu chorei. A gente estudando Gênesis, relato da criação. Uma criança de 8 anos falou assim, hoje aqui eu aprendi que Deus é bom. Ela fez essa oração, eu aprendi. Do jeito de criança, que Deus é bom. E que a minha mãe foi para a Espanha trabalhar é porque ela precisava. Não é por culpa de Deus, porque Ele é bom. Então, essa criança, ela, a partir da vivência dela, e com aquela oportunidade dada às crianças, ela construiu esse jeito. Então, é nesse aspecto. E tem outras coisas interessantíssimas. Uma criança um dia machucou e falou, vamos rezar aquela oração que Jesus conta que faz curativo, mas que oração é essa? É aquela do homem que cai, machuca e Jesus cuida da ferida. Então, é nesse aspecto, a partir da sua história de vida, a criança, na condição de criança, ela se relaciona com Deus. É nesse sentido. E aí a fala é, a partir de hoje, quando vocês olharem para uma criança, nunca mais perguntem o que você quer ser quando crescer. Criança é gente, igual o Rodrigo partilhou, é gente igual nós. Trama, cria tramóias, mas também tem gesto de solidariedade profundo.
criança é gente, feito nós. É isso. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina humana, no amor, dádiva divina humana. Amém. Amém. Este foi o podcast Dedinho de Prosa, podcast que surgiu como resultado de um grupo ecumênico e interreligioso de aprofundamento bíblico-teológico em um ambiente virtual. Você pode nos encontrar pelas mídias sociais, Instagram e Facebook, como Centro de Estudos Bíblicos CEBI Goiás e como Paróquia Anglicana São Felipe. E também pela hashtag Dedinho de Prosa Goiás e o WhatsApp 062 99 23 22157.